Vamos agora voltar àquele assunto que abrimos aqui o programa falando sobre ele, o rompimento de relações do presidente da Câmara, Hugo Mota, com o líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, do PT, que está conectado conosco. Líder, bem-vindo, boa tarde. Bom, anunciado hoje o rompimento dessas relações pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, né? Como é que o senhor classifica? Sei que as relações estavam meio difíceis, as reuniões ali de lideranças com algumas confusões, digamos assim, né? Com pessoas exaltadas. Mas o senhor recebeu como esse aviso de que as relações estão rompidas entre os senhores? Uma boa tarde. Olha, a política aqui, eu não encaro isso aqui como um clube de amigos. Isso aqui eu tenho uma relação institucional, política, como líder do PT. Eu acho, sinceramente, que foi uma reação imatura por parte do presidente da Câmara. Você sabe que, no meu aspecto sacamoso, Dani, é um prazer estar falando com vocês. Eu sou muito previsível aqui, porque a gente defende as nossas posições, as posições do governo do presidente Lula. O que a gente tem reclamado é justamente da imprevisibilidade. Por exemplo, IOF. IOF foi marcada de um dia para o outro. A gente ficou sabendo de madrugada que iam votar aquilo do IOF. Aí ali eu me levantei. Outra coisa, PEC da blindagem. Gente, nós não concordamos e a gente teve um papel ativo nisso. Você acha que eu ia achar normal a nomeação do Derrite como relator de um PL de autoria do Poder Executivo? Que, para mim, eles tentaram usar ali aquele projeto que era para combater facções criminosas para criar um novo tipo de PEC da blindagem. E a gente gritou. Estavam tirando competências da Polícia Federal. Considero imatura, não vai mudar nada aqui. A nossa posição é uma posição sempre conhecida. E o que eu acho é que o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele tem que, aí sim, ter uma atuação menos errática, né? Por exemplo, eu estou aqui já preocupado com a pauta dessa semana. Eu espero que não seja cometida a sandice de votar essa semana PL de anistia ou redução de penas. Eu, sinceramente, espero que essa maluquice não aconteça. Líder Lindbergh, boa tarde, obrigado aqui pela presença no All News, obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu queria começar exatamente pelo final da sua colocação, que você espera que coisas como o PL da anistia, PL da redução de penas, não seja votado essa semana a partir do momento que o Mota fala que rompeu relações contigo. Mas isso é uma possibilidade real? Né? Existe a possibilidade, e está tendo um zum na Câmara com relação a isso, a votação do PL da anistia, aproveitando este momento? Claro, isso está na pauta. Tem uma declaração do Hugo semana passada, está tendo uma reunião nesse momento agora do PL, eles vão dar uma coletiva daqui a pouco, e estão ameaçando obstruir a pauta. Eu espero que eles não façam aquela maluquice de ocupação de mesa. O fato é que aquele vídeo do Bolsonaro confessando o rompimento da tornozeleira eletrônica com ferro de solda desmoralizou muito eles. Essa é a verdade. Mas eles estão trabalhando aqui para tentar votar aquele texto do Paulinho da Força, que é um texto que não fala de anistia ampla, geral e restrita, mas é um texto que para nós é inconstitucional. Porque, veja, ele fala em redução de penas do próprio Bolsonaro. É como se toda lei tem que ser genérica. Você não pode fazer uma lei, isso é desvio de finalidade, para tirar alguém da cadeia. O texto do Paulinho, o relatório não foi apresentado, mas eu tinha conversado com ele, é um texto que fala claramente, no caso do Bolsonaro, de redução de penas. Então, a gente vai ter que ficar atentos aqui. Primeiro, como vai chegar o PL? Se vão querer obstruir, se vão querer ocupar a mesa, mas a nossa posição é que seria uma loucura, uma sandice, a gente entrar numa crise institucional, que seria claramente uma interferência do Poder Legislativo no julgamento que está em curso. Na verdade, o julgamento nem acabou. Você sabe que hoje é o prazo final para os últimos embargos. A prisão definitiva do Bolsonaro deve acontecer na próxima semana. Então,
Eu espero que essa semana eles não façam essa loucura. Agora, estamos aqui alertas quanto a essa possibilidade. Dani. Oi, líder, boa tarde, obrigada por estar aqui falando com a gente. Eu queria explorar um pouquinho o aspecto político desse rompimento, né? Porque o Hugo Mota, ele é a personificação da união do Centrão, né? É muito próximo ao Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, o partido dele de assinatura é o Republicanos, tem também excelentes relações com o PL, tanto que havia ali uma construção, né? Houve uma construção para que ele fosse eleito com o apoio do PL, o PT também acabou embarcando para evitar criar algum tipo de politização. Mas, de certa forma, a chegada do senhor na liderança muda o patamar das relações que estavam se travando aí, pelo menos nos primeiros 2 anos, entre o partido, o PT e o Centrão. Em algumas votações, inclusive, isso fica muito explícito lá de trás, quando o partido acaba fazendo acordos que levaram a um desgaste público, fazendo com que o Lula mesmo falasse, olha, eu vou contra, não entendi a posição do partido, não foi essa e tal. E o senhor marca um pouco essa virada. Como é que o senhor vê esse anúncio de rompimento à luz dessa análise, né, de um partido que pode perder na votação, mas faz o debate público em cima do texto ou do mérito daquilo que foi aprovado pelos pares, pelos colegas? Olha, Dani, primeiro dizer o seguinte, que esse rompimento, quando eu falei clube de amigos, que isso aqui não é um clube de amigos, na verdade a minha relação sempre foi uma relação institucional. Eu vou continuar indo para o colégio de líderes, vou continuar dando as minhas opiniões. Eu não faço parte daquele círculo de amizade ali do Hugo Mota, são outras relações ali. O que eu acho é que, tanto no caso do Alcolumbre com o Jacques, quanto no caso meu, veja bem, se o Hugo está com problema de relacionamento com o governo, tem a ver mais com as ações dele. Eu sei que o Lula ficou muito chateado com a escolha do nome do Derrite. Então, eu acho que eles acham que o caminho mais fácil é botar a culpa aqui, não é nossa nesse caso aqui. Agora, de fato, é o seguinte, o Centrão é o Centrão. Nós temos as nossas posições. Eu, desde o começo, sempre advoguei essa tese. A gente não pode se dissolver, como se isso aqui fosse um sindicato dos deputados. Eu acho que o grande problema que eles têm comigo é que, de fato, naquela PEC da blindagem, eu assumo, a gente jogou um papel aqui muito duro contra aquilo. A gente pode demarcar uma posição. E eu acho, Dani, que em cima do que você falou, essa tem sido um pouco a marca do presidente Lula. Tem uma diferença no governo do Lula depois do IOF. E aí eu quero dizer que aí não sou eu, mas é o presidente. O presidente Lula, naquele momento, decidiu: nós não podemos aceitar isso. E foi para um certo enfrentamento. E a gente ganhou o debate na sociedade. A gente perdeu a votação aqui, mas ganhamos o debate na sociedade. Novamente na PEC da blindagem, que alguns chamaram PEC da bandidagem. E quem foi a palavra final? Foi do Lula. O Lula que disse: isso aí não. Nós não podemos ir por uma coisa como essa. Essa coisa do Derrite também é o Lula. Então tem um novo momento do governo em que eu acho que o governo está fazendo mais disputa política. Uma disputa política correta. Porque não é correto o Centrão impor derrotas aqui a gente, ao governo, como nesse caso da escolha do Derrite, e quererem que a gente fique quieto. Que a gente não dispute na sociedade. Então, veja, mais do que eu, essa é uma postura do governo, que eu acho que está se posicionando de forma mais clara nessas últimas votações. Lindenberg, você acabou de falar que acha que mais do que você é uma postura com relação ao governo. A Dani estava até comentando, né, lembrando que junto com essa declaração do Mota, né, o Alcolumbre também se distancia de Jacques Wagner no Senado Federal. E aí eu queria que você analisasse isso. E o Senado tem sido muitas vezes uma casa que acaba
revisando determinadas decisões da Câmara que são negativas para o governo. O governo tem tido um aliado no Senado mais do que na Câmara, né? Determinadas bombas, o Senado acaba desarmando bombas que surgem da Câmara. Como é que você vê esse momento? Ou seja, que o Alcolumbre ele também se distancia da liderança no Senado. Você acha que isso pode causar algum impacto do tipo a Câmara pode aproveitar esse momento de distanciamento e começar a mandar mais pautas-bomba para o Senado na esperança que o Senado deixe passar? Olha, eu acho que essa crise no Senado vai se resolver com o tempo. O Jacques Wagner é um grande conciliador. Eu acho que nesse caso também, Sakamoto, às vezes a pessoa diz não quer brigar com o Lula, briga com o líder do governo, briga com o Jacques Wagner. Estou convencido que a escolha do Messias foi uma escolha acertada. O presidente tem a prerrogativa de indicar o ministro Supremo. Acho que do jeito que a coisa foi colocada, isso pesou muito, sabe? O presidente disse, não, isso é minha prerrogativa. Ainda não é o presidente do Senado que indica o ministro Supremo. Claro que tem que ter a sabatina lá dentro. Eu tenho muita certeza, confiança que o Messias, como sabatinado, ele vai conseguir fazer um trabalho de articulação política. Todo o governo está se envolvendo. O presidente Lula vai se envolver. Eu já fui senador da República. Sinceramente, eu não vejo como o Senado possa votar contra um ministro já indicado. Tá? Então, essa é uma prioridade central do presidente Lula. Nós vamos tentar conversar, vamos tentar convencer o Alcolumbre e vamos em cada senador. Eu acho que o presidente Lula acerta. Tá? Eu acho que valeu muito isso, de afirmar o papel do presidente da República na escolha do nome do ministro Supremo. Eu acho que a gente vai conseguir contornar isso com habilidade, com muita calma. O presidente, quando voltar, conversando com os senadores, vai gastar tempo, vai ter que ter muito esforço, mas eu estou convencido que, ao final, o nome do Messias vai ser aprovado. Deputado, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que já conviveu com vários presidentes de Câmara. O que o senhor acha até aqui da gestão do Hugo Mota? Eu não quero mais esquentar a temperatura, viu? Eu estava vendo, até minha reação era previsível, né? Porque o presidente Hugo Mota me conhece, sabe que ele não ia dizer uma coisa como aquela que ele falou, como se eu fosse ficar calado. Aqui quem escolhe o líder do PT é a bancada do PT. O Centrão não tem esse poder ainda de escolher o líder do PT. E eu vou continuar líder até o prazo final. Vou estar presente em todas as reuniões de líderes. O que tiver para ajudar o governo, a gente vai estar construindo. Mas o que tiver de demarcar a posição, a gente vai fazer isso. Então, esse vai ser o nosso posicionamento. O que eu reclamo são essas coisas que são feitas um pouco de forma errática. Aquela votação do IOF, eu reclamei muito, que a gente soube de um dia para o outro. A forma como foi escolhido Derrite também, nós reclamamos publicamente. Eu acho que a gente venceu um debate na sociedade brasileira, porque eu continuo muito convencido, viu, Dani, Sakamoto, tem algumas coisas que estão acontecendo. Essa operação da Polícia Federal em relação ao Daniel Vorcaro, ao Banco Master, aquela operação Carbono Oculto, que atinge muita gente que estava ligado àquela máfia do combustível, isso tem impacto na política. Isso tem impacto um pouco no clima aqui do Congresso. Eu estou muito esperto quanto a isso. Eu estou vivendo e vendo essa pauta há uns 3, 4 meses, que ficam tentando achar um espaço para fazer aquele movimento de blindagem. Para mim, essa última movimentação do Derrite, porque o primeiro texto do Derrite, ele dizia o seguinte: as operações da Polícia Federal contra organizações criminosas
só poderia acontecer mediante provocação dos governadores. Não teria havido essa do Banco Master, tá? Não teria havido a prisão do Daniel Vorcaro. Não teria havido a operação no Rio de Janeiro, que pegou a Refit, que era uma refinaria de Manguinhos. Não teria acontecido, que o governador Cláudio Castro não ia autorizar. Por isso aqui, eu sinto aqui na casa esse elemento, uma certa insegurança com essas operações feitas pela Polícia Federal. Dani, uma última pergunta para o líder do PT. Eu achei engraçado, Sarza, porque você pediu para o deputado Lindbergh Farias uma avaliação sobre a gestão do Hugo Motta e ele, eu não vou aumentar a temperatura, e deu uma volta. Eu me lembrei quando o Geraldo Alckmin foi perguntado sobre o João Dória, e aí ele falou, olha, me ensinaram desde cedo, se eu não puder falar bem, não falo nada. E aí foi mais ou menos o que fez agora o líder do PT. É por aí. É por aí. Deputado, para encerrar aqui, eu queria uma avaliação do senhor sobre como fica a direita agora com a prisão do Bolsonaro. Olha, muito desmoralizada, porque esse episódio do rompimento da tornozeleira, eu, sinceramente, quando eu vi aquilo, eu não acreditei. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Esse Bolsonaro teria fugido. Eu me lembro que em determinado momento chegou a informação para a gente de que ele podia pedir asilo e entrar na embaixada norte-americana. Eu fiquei surpreso quando descobri que não tinha policiamento na casa do Bolsonaro. A gente fez uma petição para o ministro Alexandre de Moraes, que mandou entrar o policiamento, veio a tornozeleira eletrônica, porque eu sempre soube que ele queria fugir. Eduardo Bolsonaro fugiu, Carla Zambelli fugiu, o Ramagem fugiu, inclusive estou entrando com pedido para cortar o salário do Ramagem aqui hoje. Ele já tinha dormido 2 noites na Embaixada da Hungria. Por que ele dormiu na Embaixada da Hungria? Tem aquela carta que ele parece que não mandou, que ele fez para o Milei na Argentina. Então, eu estou convencido que ele teria fugido. Aquela ação que a gente fez lá atrás foi fundamental. É a prisão domiciliar, tornozeleira, e ele está com policiamento ali. Mas é um gesto que desmoraliza. Agora, eles vão chegar aqui, em Brasília, estão reunidos agora no PL, e amanhã querendo tocar o terror na pauta. A gente já está preparado. É um pouco a característica dessa turma do PL. Mas o meu sentimento é que a desmoralização é muito grande. E o que eles fizerem aqui, ocupar mesa, obstrução, ao meu ver, só vai prejudicar mais eles. Tá certo. Conversamos aqui com o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. Deputado, obrigado pela entrevista. Um abraço para o senhor. Um abraço, valeu, Obrigado. valeu, Sacambo. Até logo. Obrigado. Tchau, obrigado. deputado.